Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma palavra de agradecimento ao senador José Medeiros, que gentilmente, como de hábito, permitiu a permuta da sequência dos oradores, para que eu possa, não apenas em meu nome, mas também expressar o ponto de vista que a bancada do PSDB no Senado tem em relação aos episódios verificados tanto na última quinta-feira, com a revelação pela revista Isto É, da delação feita pelo senador Delcídio do Amaral à Procuradoria-Geral da República, delação esta que provavelmente deve estar nas próximas horas, nos próximos dias, sendo homologada pelo Supremo Tribunal Federal, pela contundência daquilo que está sendo revelado. E o país dormiu já na quinta-feira, extremamente perplexo com tudo aquilo. Eu estava na cidade de Natal, ao lado do líder Embaçaí, do deputado Rogério Marinho, e quero aqui saudar e agradecer a presença do deputado Antônio Embaçaí, líder do PSDB na Câmara, tão como saudar e agradecer o prestígio da presença do deputado Miguel Haddad, que é o líder das oposições da minoria também na Câmara Federal. Pois bem, estávamos numa missão partidária e, diante da repercussão das revelações da revista Isto É, eu sequer pude ir a Mossoró e peço aqui publicamente desculpas à querida população de Mossoró por não poder ter chegado até lá e voltei para Brasília. E o Brasil, que já havia dormido na quinta-feira à noite em estado de perplexidade, acordou assustado com a 24ª etapa da Operação Lava Jato. E sexta-feira foi, indiscutivelmente, um dia muito importante. Mas, na minha visão, e é esse o pensamento do PSDB, não é um dia para se comemorar, porque, afinal de contas, nós não vamos comemorar dificuldade alheia de ninguém. Na formação humanística que tenho, e é a formação que caracteriza a composição da nossa bancada, nós não vamos celebrar dificuldade, desgraça de ninguém. E apesar da importância desse dia e dos acontecimentos da quinta-feira à noite, a nossa posição foi que nós não iríamos sapatear sobre o governo. Um governo que está cada vez mais frágil, um governo que praticamente acabou, essa que é a realidade, um governo que acabou com a esperança do povo brasileiro, é um governo que acabou com a perspectiva futura das novas gerações, é um governo que acabou com a estabilidade econômica, acabou com o desenvolvimento, acabou com compromissos, inclusive com a verdade, porque a presidente Dilma foi eleita com uma sucessão de mentiras dirigidas ao povo do nosso país. A partir do depoimento do presidente Lula, abre-se esse debate, que é o que está aqui sendo discutido. A medida foi abusiva, não foi abusiva, você vai ter opiniões nos dois sentidos, porque nesse contraditório você vai ter margem para declarações. Apenas faço aqui um reparo ao que foi dito há pouco dessa tribuna, que o ministro Marco Aurélio não é do PT. De fato, ele não é do PT, como ele não é de partido algum. E não quero crer que tenha algum outro ministro do Supremo petista. Todos os ministros do Supremo e ministras são absolutamente apartidários e atuam dentro da sua autonomia de julgar, do seu convencimento, da sua independência como norma e como regra de conduta, até porque esta é a determinação da nossa Constituição. Então, o ministro Marco Aurélio, claro que não é petista, óbvio que não é petista, como também não é PMDBista, nem pepista, nem de nenhum partido. E externou o seu ponto de vista sobre o tema, com toda a liberdade, como fez, por exemplo, o ex-ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires de Brito, que em declarações à imprensa disse que não viu exagero nenhum no procedimento. Então vai ter argumento para os dois lados. Esse é o tipo da coisa que é como chiclete, vai para o lado que você quiser morder. Essa que é a grande realidade. Vai ter argumento de um lado, vai ter argumento do outro lado. E essa não é a questão mais importante. O que não pode é esse episódio tentar ser transformado numa desqualificação da Lava Jato. Aí eu acho que é um grande equívoco, porque a Lava Jato é uma operação feita por várias instituições
e que vai respeitar, obviamente, o devido processo legal, como tem respeitado. Vai se estabelecer contraditório, direito de ampla defesa, e nós não estamos aqui para pré-julgar ninguém. Eu já disse várias vezes, investigação não é sinônimo de culpa, nós não podemos pré-julgar absolutamente ninguém, mas não podemos, a despeito de uma tentativa de desqualificação da Lava Jato e uma busca de politização daquilo que está sendo feito pela justiça do nosso país, simplesmente tentar achar que existe investigação seletiva, que não se apura, quando o Supremo Tribunal Federal, através de uma manifestação primeira da Procuradoria-Geral da República, determina o arquivamento ou a sequência de uma investigação, é pelos indícios, pelas provas que foram ali coletadas. Então, esse é um momento muito grave da história brasileira. O PT tem errado muito. O próprio presidente Lula, no último programa eleitoral veiculado em cadeia nacional, disse isso textualmente: cometemos erros. E talvez seja um dos derradeiros erros que o PT possa cometer nesse instante, é não conseguir compreender bem e fazer a leitura adequada do que está acontecendo no Brasil. Aqui não está se perseguindo pessoas, muito ao contrário, se busca a lei. Se busca o fortalecimento de uma democracia e uma consolidação de uma república onde a lei tem que ser para todos. Vossa Excelência me concede uma parte? Concedo, senador Paulo, com alegria, eu escuto a parte de Vossa Excelência. Já? Já, sim. Acho que amanhã a mesa vai anunciar, amanhã assumirei a liderança do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado. E queria fazer uma parte a Vossa Excelência. Não é verdade que nós não queremos que combate a corrupção e que as instituições funcionem e que o processo da Operação Lava Jato siga adiante. Foi a nossa bancada na Constituinte, junto com outros partidos democráticos, que defendemos veementemente a função do Ministério Público na Constituição brasileira, com sua autonomia, com sua independência. Foi nós, a nossa bancada, junto com outros democratas, que defendemos um conjunto de inclusão na Constituição brasileira do Estado do Direito, do Estado democrático, da autonomia da Polícia Federal. Foi no governo Lula que implementamos um conjunto de iniciativas, inclusive institucional, na estrutura, para poder fazer gestão pública transparente, com fortalecimento e a criação da CGU, e de leis, de políticas de transparência que nós fizemos na nossa arcabouço jurídico legal. Então, nós não temos medos da democracia, nós não temos medos do processo de combate à corrupção, etc. Agora, o que está acontecendo no nosso país, e é grave, como diz Vossa Excelência, que o processo de julgamento e de investigação está sendo, primeiro, seletivo, o que faz alguns setores do Ministério Público, combinado com alguns setores da Polícia Federal, é seletivo. Está claro. E a segunda questão é o julgamento midiático, o processo midiático que está sendo feito. Inclusive, tem juízes que têm medo de se posicionar por causa da tal da opinião pública formada pelos grandes grupos de mídia, de televisão. E é isso, meu caro líder. Não há o que esconder com a peneira o que está acontecendo no nosso país. É colocando em xeque um processo de criminalização da política, e principalmente dos políticos que estão no poder,
combinado com braços autoritários que está no judiciário e com esse processo de propaganda para criminalizar quem está no poder. Vossa Excelência mesmo, aqui já reverberou várias vezes contra nós, contra o PT. E sua principal liderança do seu partido tratou a gente como uma organização criminosa. Vossa Excelência mesmo disse um dia desse aqui, que eu não confundo a questão policial com a questão política. O que está sendo usado é o braço policial para confundir com a política, colocando em xeque a nossa democracia. A incitação que está colocada agora, a provocação através do processo. Veja nas redes sociais quem está provocando, quem está chamando para briga, para violência, para o dia 13. É isso que está colocando em xeque este processo autoritário e seletivo e político, que para criminalizar quem está na política e principalmente quem está no poder, para processar aquilo que vocês não conseguiram na democracia, no voto, tentam agora resolver através desse processo autoritário. Nós não concordamos com isso, senhor. E respeitamos. Eu não acho que o PSDB é um partido que é uma organização criminosa, mas cometeu também um monte de erros quando esteve no poder. E não acho que é uma organização criminosa, é um partido democrático. Embora lá dentro tenha gente também que comete erros, inclusive de corrupção. Senador Paulo Rocha, agradeço a parte de Vossa Excelência, que contribui sempre para a discussão e para o debate. Apenas refrescar a memória daqueles que talvez não se recordem que, em primeiro lugar, a bancada do PT na Assembleia Nacional Constituinte, e eu fui deputado constituinte, tive muita honra de poder participar desse momento histórico do Brasil, não tinha número suficiente para aprovar, por exemplo, a autonomia do Ministério Público, a autonomia da Polícia Federal. Mas, mesmo que tenha contribuído para isso, é importante lembrar que o PT se recusou a assinar a Constituição. Então, essa incoerência, esses argumentos que, me desculpe a expressão, pode parecer mais forte, oportunista, que o PT costuma usar, é o mesmo partido que hoje diz, aprovamos na Constituição o fortalecimento do Ministério Público Federal, mas é o mesmo partido que não assinou a Constituição. Da mesma forma que o PT tem como um mantra, nesses últimos meses, nunca se investigou tanto quanto no governo do PT, como se investigação fosse uma autonomia e uma prerrogativa do Poder Executivo, como se essas investigações não estivessem lastreadas exatamente no comando constitucional. Então, é o mesmo partido que vive propagando que nunca se investigou tanto, que hoje tenta desqualificar as investigações. Investigue desde que não seja com os nossos. Não pode ser assim. Numa república séria, todos têm que ser investigados, todos. Nós já tivemos condenações no passado, e num presente e num passado mais distante e mais recente, de militantes filiados de outros partidos. Agora, quanto à afirmação de organização criminosa, essa vem do Ministério Público, que deve ser tratado com respeito. É um desrespeito à República, é um ataque à democracia. O Partido dos Trabalhadores agora tentarem qualificar a Polícia Federal e o Ministério Público como um braço político de quem quer que seja. São instituições que funcionam de forma livre. São instituições que precisam ter o apoio e têm o nosso apoio para investigar a todos. Senador Paulo Rocha, antes de escutar o senador Zé Agripino, eu vou dizer algo que digo com muita tranquilidade. Toda vez que eu vou para a rede social, e Vossa Excelência fez referência a esse embate de rede social, muitas vezes que eu trato desse assunto, vem sempre do lado de lá uma resposta: cala a boca, caçado, você não tem moral de falar nisso, porque eu tive uma cassação pela Justiça Eleitoral. E talvez uma das poucas pessoas do Brasil, o senador Capiberibe viveu experiência semelhante, que tenha moral para falar sobre isso, sou eu. Primeiro que eu não fui cassado por corrupção, não fui cassado por malversação de dinheiro público, não fui cassado por improbidade administrativa. Eu perdi meu mandato de governador por um programa social
que realizávamos na Paraíba, muito semelhante ao Bolsa Família. Mas a Justiça Eleitoral entendeu que aquele programa tinha interferido no resultado da eleição. Por mais justa que fosse a minha indignação, em nenhum momento eu me voltei contra as instituições. Por mais justa que fosse a minha indignação, em nenhum momento eu tentei desqualificar a Justiça, me contrapor aos valores da democracia e da própria República, me resignei, cumpri a condenação que foi a minha imposta, tanto é que estou hoje no Senado Federal, por decisão do Supremo Tribunal Federal que disse é ficha limpa, pode exercer o mandato. Então, nesse momento, você consegue distinguir bem quem tem uma formação democrática, quem tem compromisso com a República, de quem se submete às regras do jogo e não tenta politizar tudo o que acontece nessas disputas. Então, esse é o momento em que esses valores da República, onde todos podem e devem ser investigados, o que não existe, ninguém imune à investigação, deve ser preservado. Opiniões, se houve ou não abuso, vai ter. O fato é que essas investigações têm que ter curso, têm que ter sequência, e que elas sirvam para revelar a verdade, que é isso que a população brasileira deseja nesse instante, que a verdade seja plena, que ela resplandeça como a luz do sol e que nós possamos, a partir disso, construir um novo momento para o Brasil. E todos aqueles que tiverem responsabilidades com o país não vão enfraquecer a Justiça, o Ministério Público, nem tampouco a Polícia Federal. Você pode até atacar ou criticar uma ou outra decisão, mas instituições não. Essas são permanentes. Esses são valores que não podem ser atacados porque estão protegidos pela nossa Constituição. E dizer que não há devido processo legal, que não existe Estado de Direito, porque não tem a quem se recorrer, tem sim. O problema é que as decisões do juiz Sérgio Moro não estão sendo reformadas. Pela última estatística que eu vi, 3% das decisões do juiz Sérgio Moro foram reformadas. E apenas para falar didaticamente, das decisões do ministro Sérgio Moro, cabe recurso para o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, que mantém ou revoga ou reforma as decisões do ministro Sérgio Moro. Deste Tribunal Regional Federal, tem o Superior Tribunal de Justiça, que revoga ou mantém as decisões do juiz Sérgio Moro. Além do STJ, tem o Supremo Tribunal Federal, que revoga ou mantém as decisões do juiz Sérgio Moro. E, ao longo de todo esse processo, 3% das decisões foram revogadas. Quer dizer que é um conluio contra o PT? É um conluio que envolve Supremo Tribunal Federal, STJ, Tribunal Regional Federal e o juiz Sérgio Moro, que envolve Polícia Federal, que envolve Ministério Público Federal? Claro que não. Claro que não. Agora, é preciso reagir com um pouco mais de serenidade, com um pouco mais de calma, porque erros graves foram cometidos e talvez esteja sendo cometido o derradeiro e fatal erro para a sobrevivência de um partido que é importante para a nossa democracia, que é importante e que tem uma contribuição dada a esse país. É inegável que existe uma contribuição dada. Eu escuto o senador José Agripino, na sequência terei prazer também de ouvir o senador Capiberibe. Senador Cássio, eu quero só relembrar aqui rapidamente a sessão da sexta-feira que nós fizemos, com pronunciamentos de alguns dos que estão aqui presentes, e foram manifestações marcadas pelo quase constrangimento. Não havia alegria em nenhum de nós pelo fato de ter ocorrido, no dia seguinte à publicação da delação premiada do senador Delcídio, a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Nenhum de nós aqui, dos que se manifestaram, e foram vários que se manifestaram alegria pelo fato que estava ocorrendo, estava em curso. Essa é uma casa de polêmica, de estabelecimento de posições antagônicas. As questões políticas são tratadas politicamente aqui. Quando se trata de divergência no campo da economia, se trata politicamente. Quando se trata de divergência no campo das concessões, privatizações, pré-sal,
discute-se politicamente. Quando se fala em reforma tributária, em instituição de novos tributos, se trata politicamente, com embates duros. As reformas estruturais, igualmente, são questões políticas. Agora, o que eu quero deixar claro, e quero me associar à palavra de Vossa Excelência, é que nós estamos diante da discussão de um fato que, pelo amor de Deus, nem do Democratas, e tenho certeza de que não pelo PSDB, nós admitiremos a politização dela. É a condução coercitiva do ex-presidente da República. Feita por quem? Pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, duas instituições de Estado. Duas instituições de Estado que estão no cumprimento do seu dever. Essa é uma questão de justiça, de polícia. Nós podemos até lamentar que tenha ocorrido esse fato com o ex-presidente Lula. Ninguém quer ver ninguém em inferno astral. Eu não. Eu sou uma pessoa do bem. Agora, que a lei é feita para todos e que as instituições têm a obrigação de funcionar e estão funcionando, que pessoas que têm a melhor das intenções, estão atuando e merecem o nosso aplauso, não tenha dúvida. Agora, que não se venha politizar, pela opinião do meu partido, uma questão que é de polícia e que tem que ser entregue aos órgãos de investigação, Ministério Público, Polícia Federal, para que tirem as suas conclusões. Não vamos emocionalizar fatos para tirar dividendos políticos de fatos emocionalizados que não são fatos políticos, são fatos policiais. Isso é o que eu gostaria de incorporar ao pronunciamento de Vossa Excelência, com a serenidade de sempre, com o equilíbrio de sempre, coloque em nome do seu partido e ao qual, em nome do meu partido, eu quero me associar. Agradeço, senador Zé Agripino, a parte de Vossa Excelência, e acredito que é esse o nosso objetivo e a nossa responsabilidade maior nesse momento grave, tenso que o Brasil vive, é encontrar saídas. O que as pessoas estão esperando da nossa parte é saídas para o desemprego, para a volta da inflação, o descontrole na economia, toda essa situação caótica que o Brasil vive em decorrência dos equívocos que foram praticados de forma sucessiva nesses últimos anos. O episódio de sexta-feira, logo estará vencido, a investigação terá curso com a norma do devido processo legal observado, obviamente, contraditório, amplo processo de defesa. As pessoas, às vezes, não se recordam, mas na sede de inquérito, o inquérito policial não prevê contraditório. Isso vale para todo mundo. Então, também é preciso compreender que existe um rito nesse aspecto que, muitas vezes, as pessoas, às vezes, não se recordam dessa questão. Então, para não tomar muito tempo, eu escuto o senador João Capiberibe, e vejo que o senador Lindenberg também pede a parte. Se o presidente permitir, vou ceder a parte aos dois e concluo minha fala. Muito bem. Senador Aloysio. Temos aí uma fila enorme de colegas, até talvez por esse tema, pelo momento político que o país vive, a lista é enorme de oradores. Eu só peço aos colegas que possam ser breves, porque eu estou sendo complacente no tempo com todos, tendo em vista a gravidade do momento que a gente vive, e aqui é a casa do debate. Senador Capi. Muito obrigado pela parte. Devo confessar que esse é um debate que eu não gostaria de participar. Eu. Muito desagradável, jamais imaginei que, depois de uma longa militância política, pudéssemos chegar ao que nós estamos vivendo hoje. Eu fui oposição ao governo do PSDB e fui profundamente infeliz nos governos do PT, pessoalmente infeliz no governo do PT. Então, não tenho nenhuma afinidade com nenhum dos lados. Eu estou absolutamente cavalheiro para refletir aqui exatamente o que eu penso. E o que eu penso é que esse modelo que está aí está esgotado e que nós nos omitimos aqui no Parlamento de tomar decisões que pudessem contribuir para avançarmos num processo de democratização dos orçamentos públicos e espantar o fantasma da desconfiança que pesa sobre as instituições brasileiras. Falo isso, sabe por quê, senador Cássio, e senadores e senadoras?
porque, pela primeira vez na história do Brasil, a maior preocupação do brasileiro, o espantalho dos brasileiros é a corrupção. E não vejo... Nós avançamos muito, avançamos com o governo do PSDB, e eu devo reconhecer, e avançamos com os governos do PT. A lei de responsabilidade fiscal foi um passo adiante importante para minimamente se responsabilizar os gestores públicos. Depois, nós tivemos, em 2009, a lei da transparência, que eu queria informar o senador Paulo Rocha, que é de nossa autoria, a lei da transparência. Em seguida, veio a lei de 2009. Depois veio a lei de acesso à informação, a lei que permitiu as delações premiadas, a lei anticorrupção, promovida por esse parlamento. Mas é pouco, nós tínhamos que fazer um pouco mais. Portanto, o que é que eu vejo hoje? As alternativas nossas estão em mobilizar a sociedade para exercer o seu legítimo direito de acompanhar os gastos públicos, e nós temos os mecanismos. As leis hoje obrigam ao Estado a prestar informação. A sociedade precisa acordar, despertar, acompanhar. É isso que nós, os partidos políticos, precisamos fazer. Ir para a sociedade e dizer: vocês podem acompanhar os gastos públicos, venham conosco, porque as nossas instituições, lamentavelmente, faliram. Elas não merecem a confiança da sociedade, então nós temos que acenar com essa possibilidade do controle social, não só dos gastos públicos, mas... A parte de Vossa Excelência, concordo com praticamente toda a análise que Vossa Excelência faz. Como o tempo está avançando, eu escuto o senador Lindenberg para, na sequência, ouvir também o senador Aloysio e encerrar minha senador participação Cássio, nesse instante. Vai ser rápido. Eu só queria um esclarecimento de Vossa Excelência. Eu assisti, na sexta-feira, uma entrevista do senador Aécio Neves, dizendo que, a partir da delação do senador Delcídio, que não foi homologada ainda, o PSDB ia adendar o pedido do impeachment. Olha, pelo jeito, Vossa Excelência estão tratando de delação como um fato concreto, porque para o pedido de impeachment, Vossa Excelência tem que colocar fatos. Para serem coerentes, porque tem uma delação contra o senador Aécio também. Então é verdade também? Porque vocês trataram a do Delcídio toda como verdadeira. E a do Fernando Moura, que cita que a nomeação do Dimas Toledo, 1/3 da propina é para o senador Aécio. Eu estou pedindo aqui coerência. Coerência. Uma coisa é investigação na justiça. Depois de investigado, vocês podiam pegar os fatos e adendar o pedido do impeachment, mas não. É como a delação interessa a vocês, vale. Quando é contra vocês, é mentira. É impressionante. Seria a mesma coisa que a gente entrar aqui com aquela delação do Fernando Moura no Conselho de Ética. Está errado. A gente quer que a justiça investigue. Então, eu cobro aqui coerência do PSDB. Se for para tratar assim, toda delação vale, vamos tratar para todos. Não pode ter um comportamento aqui seletivo. Quando é contra o PSDB, são mentirosos, bandidos. Quando é a favor, vale tudo. E querem colocar no pedido de impeachment. Olha que absurdo. Então, eu não entendi. E eu queria entender, porque os senhores têm que ser coerentes nesse ponto. Eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar didaticamente para que Vossa Excelência entenda. Em primeiro lugar, o Instituto da Delação diz respeito à figura do colaborador. Aprovado pelo Congresso Nacional, é um instituto que existe em outros países democráticos, que faculta a possibilidade de alguém envolvido em atos criminosos abrir o bico, delatar, entregar o jogo e desmontar, a partir da investigação e da comprovação daquilo que é dito, uma organização criminosa, por exemplo. É rigorosamente o que está acontecendo com a Lava Jato. Já são 49 delações. Foram já 117 conduções coercitivas. Já temos aí 40 condenados. E o Instituto da Delação, senador Lindenberg, diz respeito à figura do colaborador para que ele possa, com a delação, ter benefícios de redução de pena. Pura e simplesmente. Acabou aí. Quando a delação não existia,
uma matéria desta, como a Isto É publicou, seria visto por todos como uma grave denúncia. E é isso. O senador Delcídio fez uma gravíssima denúncia que precisa ser apurada. Se desta denúncia ele será contemplado ou não com benefícios da delação, é uma decisão que caberá à Procuradoria-Geral da República e, sobretudo, ao Supremo, que vai se manifestar sobre isso. No momento em que se homologa a delação, está implícito um conjunto de entendimentos de benefícios de eventuais punições serão a eles impostas e reduzidas pelo fato de ele estar colaborando. Se a delação será ou não aceita, são outros 500, mas a denúncia está posta. E a denúncia é gravíssima. E a denúncia tem que ser apurada. E a denúncia tem que ser investigada. Se vai ser adentado ao impeachment nesta fase inicial ou mais adiante, e esse processo do impeachment tem que ser aberto. Quero comunicar desde já, senhor presidente, que os partidos de oposição na Câmara e do Senado vão entrar com um caminho de solução para o Brasil, para que nós possamos ter o fechamento desse processo com a abertura do processo de impeachment, que ninguém aguenta mais. Não se trata do fato de uma investigação tal ou qual. O que se trata é um país paralisado, com sua economia caminhando para o abismo, com pessoas sofrendo por falta de emprego, com inflação, um desalento completo, desesperança absoluta, descrença completa. E é isso que nós estamos tratando aqui. O episódio de sexta-feira, logo, logo estará vencido com o resultado do inquérito, da apuração que será feita. E o país prossegue, com seus desempregados, com seus desassistidos. A coisa está tão grave que no Rio de Janeiro, o seu estado, em Maringá, o governo federal, por sua incompetência, falta de planejamento, construiu unidades do Minha Casa Minha Vida que, nas primeiras chuvas, ficaram inundadas. São milhares de famílias que saíram de áreas de risco com a promessa de que iriam para um ambiente seguro e, na primeira chuva, estão todas alagadas. É zika, é chikungunya, é desatendimento nos hospitais, é desemprego, é inflação. É esse o Brasil verdadeiro que estamos vendo. E nós estaremos aqui para defender. As casas foram mediadas pelo governo do Estado, pela Coapar, administrada pelo PSDB. Foram eles que construíram. O PSDB não governa o Rio de Janeiro, senador? Governa, você falou Maringá. Não, estou me referindo a Maricá. É porque a senhora estava no telefone não estava ouvindo meu pronunciamento, com a atenção que eu ouvi a senhora dizer que o ministro Marco Aurélio não é do PT. Não é do PT mesmo, não, como não é de partido nenhum, e não acredito que tenha nenhum ministro do Supremo que seja afiliado a qualquer partido político. Eu escuto, para encerrar, o senador Aloysio Nunes Ferreira. Aí a mesa já pede, porque eu já passei mais de meia hora para Vossa Excelência, e, de fato, eu tenho que também respeito aos colegas, por mais complacente. Então, compromisso, naturalmente, que só cedo, com a ajuda do plenário ao senador Aloysio, e encerrando o pronunciamento. Agradeço a tolerância, Vossa Excelência. Senador Cássio, o pronunciamento de Vossa Excelência é um pronunciamento sereno e que vai no cerne das questões. Nós não vamos aqui, evidentemente, discutir questões processuais ligadas à Operação Lava Jato. Os réus dessa operação e as pessoas que estão por ela investigadas são pessoas que dispõem dos mais renomados advogados do país, inclusive o presidente Lula. Quem não compreende que a Operação Lava Jato é o desdobramento, é uma etapa importante no amadurecimento institucional, inclusive das instituições que estão nela implicadas, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal e a Polícia Federal. Quem não compreende que a dinâmica das instituições funciona apoiada num forte movimento de opinião pública que rejeita, que abomina a corrupção. Quem não entende isso, não entende o Brasil de hoje. Faz bem, Vossa Excelência, e não se deter sobre esses aspectos. Vamos lembrar da palavra do Evangelho. Deixemos os mortos enterrar os seus mortos. E não vamos aceitar o combate nesse terreno, porque nós estaríamos dando fôlego aos agonizantes. Não é o nosso caso. O que Vossa Excelência se centra no essencial. Não é possível mais que este governo, o governo da presidente Dilma, continue governando, destituído de programa, destituído de base de apoio político, destituído de ideias, destituído de liderança e maculado, carimbado, acusado
de ter cometido ela crimes de responsabilidade. Além daqueles apontados na peça inicial do impeachment, há outros que surgem agora de moderação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal. E uma moderação premiada homologada pelo ministro Teori Zavascki, ela tem pelo menos o cunho da verossimilhança. Caberá depois à comissão do impeachment, dando à presidente o direito de ampla defesa, aprofundar as investigações e verificar da sua procedência. Agora, o fato, senador Écio, é que não é possível mais a continuidade de um governo que está levando o país a uma recessão de 3,8%, a um desemprego avassalador, 1,5 milhão de novos desempregados apenas no ano que passou, uma inflação que escapou do controle, uma dívida pública que vai para a estratosfera. Não é mais possível continuar com o governo de uma presidente que não tem sequer o apoio do seu próprio partido. Será que agora nós vamos continuar pagando esse preço altíssimo? O Brasil espera de nós uma solução dada pelo Congresso Nacional, se ela não vier para o Tribunal Superior Eleitoral, que é o encerramento do mandato da presidente Dilma, para que nós possamos virar essa página e começar a vida nova com um mínimo de esperança indispensável de dias melhores no nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço, senador Aloysio, o seu à parte, que muito contribui com o meu pronunciamento, e é em busca da solução dos problemas do Brasil que a oposição entra em obstrução na Câmara e no Senado até que o processo de impeachment seja instaurado, para que nós possamos encontrar a saída desse impasse de grandes proporções, dessa crise gravíssima, para que nós possamos apontar à sociedade brasileira que estaremos agindo nesse sentido. Só para não deixar sem resposta, óbvio, e eu minuto e encerro, a afirmação do senador Lindenberg em relação ao senador Aécio é de um oportunismo enorme, senador, me perdoe, porque a referência que foi feita na delação foi alvo de uma investigação pela Procuradoria-Geral da República e, dada a inconsistência absoluta do que foi dito, foi arquivado. Então, esse não foi arquivado, não. Foi homologado a delação, não foi arquivado. Arquivada a denúncia contra Aécio, não estou falando... Não, tem uma que não foi arquivada, que foi homologada, que ainda está para decisão do Supremo. Deixemos a coisa clara. O fato é o seguinte, faça o seguinte, nós vamos prestar os esclarecimentos das acusações que não foram dirigidas, agora preste esclarecimento das acusações que são dirigidas a vocês. Porque tem sido essa a prática do PT, ao invés de enfrentar a denúncia, tenta desqualificar o denunciante ou tenta desqualificar o fato. Não, o que a gente quer é explicação, o que a sociedade quer é explicações claras e não ficar nesse embate. Nós vamos, toda vez que for preciso, vamos sim. Agora, ao invés de dar uma resposta clara às denúncias feitas, toda essa investigação está sendo feita na Lava Jato, é para saber a origem de propina, e disse, não, mas o PSDB recebeu doação de campanha. Recebeu, está lá na declaração, e não fizemos coação, não fizemos chantagem, porque não tínhamos controle sobre essas obras, porque nunca fizemos assim. Nós podemos ser ser mesmo, todos nós podemos ser, tudo farinha aqui, mas não somos do mesmo saco. Podemos ser todos farinha, mas não somos do mesmo saco. Existem diferenças graves na nossa postura, na nossa conduta. E para encerrar, senhor presidente, aproveitando esses 30 segundos finais, dia 13, vamos para as ruas, de forma pacífica, de forma ordeira, democrática, manifestar a nossa insatisfação com esse estado de coisas. Dia 13, o povo brasileiro, que não está com olerite de governo, que não tem contra-cheque, que não é militante pago, o povo livre desse país, vai